Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para auxiliar você nessa jornada de conhecimento da Bíblia Sagrada, para poder aplicar na sua vida, para ter a sua fé fortalecida e a sua carne fortalecida em Deus, para não ser sucumbida mediante as adversidades que você passa. Tá bom? Vamos estar aqui lendo 2 Samuel, capítulo 16, versículo 9, que fala assim: Então Abissai, cuja mãe era Zeruía, disse ao rei: Por que o Senhor permite que este cachorro o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. Você não tem nada com isso, respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: Se o meu filho, que está tentando me matar, por que eu poderia ficar admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz. Deixe que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados no Rio Jordão e descansaram ali. Somente até aqui. Do capítulo 16, do 9 ao 14. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se a gente fizer uma recapitulação na história, a gente vai lembrar que Davi pecou contra Deus. E Deus não gostou do pecado que Davi fez. O que Davi fez? Davi matou Urias para ficar com a mulher dele, Betsaba. Entende? Então, e ele concebeu com Betsaba uma criança, que essa nasceu morta, porque Deus não deixou ter a concepção entre os dois de um pecado, fruto de um pecado ser concebido. Então, Deus, naquele momento ali do pecado de Davi, ele falou com Davi que ia lançar sobre Davi maldições devido à má escolha que Davi fez, devido ao pecado que ele fez. Então, aqui nessa parte da história do 2 Samuel 16, do 9 ao 14, Davi sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Por isso que ele não permitiu que ninguém fizesse retaliação contra Simei. Entende? Então, ele sabia exatamente por que ele estava sendo amaldiçoado, ele sabia exatamente por que estava jogando pedra nele. Não é à toa que ele fala: se é permissão de Deus, deixamos como está. Ele sabia por que ele estava passando. O grande mal da sociedade hoje, nos dias atuais, é esquecer o que fez lá atrás. Entende? A gente tem a crença limitante dentro de nós, que a doutrina impôs, que Deus é perdoador. E a gente acha na nossa cabeça que pelo fato de Deus ser perdoador, a gente não vai passar pelas consequências daquilo. Então, muitas coisas negativas que estão acontecendo na sua vida hoje foi devido a escolhas ruins, mais escolhas ruins que você fez lá atrás, ou algum pecado que você cometeu. Entende? Então, a gente colhe o que a gente planta. A gente não sai desse plano aqui devendo nada a Deus. A gente sai desse plano aqui com a dívida quitada. Então, o mal que você fez para alguém lá atrás, em algum momento da sua vida, que afetou e desagradou o coração de Deus, você pode estar colhendo hoje. Aí você não entende por que a vida trava, você não entende por que a sua vida não vai para frente, você não entende por que todo mundo se sobressai e você não. Por quê? Porque você está exatamente colhendo o que você plantou em algum momento ruim na tua vida. Entende? Então, Davi aqui sabia exatamente o que estava acontecendo. Por que Deus não isenta a gente de passar pela consequência? Porque a gente precisa aprender. Deus nos exorta, nos corrige por amor. Porque Ele realmente nos ama. Porque se Ele não amasse você, Ele deixaria você ser o que você quer ser. E não estaria nem aí para ti.
Só que ele te ama incondicionalmente. Então, por te amar incondicionalmente, ele vai permitir que você passe pelas consequências das suas escolhas para você amadurecer, para você crescer e não fazer de novo. E a gente só conhece a dor do outro mediante as provações que passamos parecidas. Entende? Então, nada que acontece na tua vida, na minha vida, é ao acaso. Em algum momento da sua vida, do seu processo com Deus, vai virar um propósito para que você possa ajudar pessoas futuramente, porque você já passou pela situação e você sabe o que você tem que fazer e o que você não deve fazer para poder alcançar a aprovação do Senhor. Entende? Para ti. Então, a perseguição do filho de Absalão para com Davi também tinha a ver com o pecado que Davi fez lá atrás. Porque quando Davi fez o pecado, Deus falou para Davi que ia lançar uma maldição sobre ele, desgraça sobre ele. Que sobre ele e sobre a família dele viria desgraça. Qual foi a desgraça que veio sobre a família? A filha de Absalão, Tamar, foi violentada por um outro filho de Davi. Entende? Então é uma sequência, é uma cascata. Aqui você começa de um jeito e aquela situação ali que você começa de um jeito, ela vira uma avalanche. Entende? Porque pessoas à sua volta ligadas a você também sofrerão as consequências do seu ato, da sua atitude, da sua decisão. Deus não isentou a família de Davi. Deus colocou a família de Davi no meio de um modo que viesse a prejudicá-lo. Absalão começou a perseguir o pai. Absalão matou o irmão para vingar o que o irmão fez com a Tamar, ok? Consequentemente, houve uma ruptura na família. Absalão ficou afastado por um tempo de Davi. Quando Absalão voltou pelo perdão que Davi liberou sobre ele, ele começou a perseguir Davi. Então, uma coisa foi ligando a outra, uma coisa foi puxando a outra, mediante ao pecado que Davi cometeu. Se Davi não tivesse cometido o pecado, ok? Essa situação com ele não estaria acontecendo, ele estaria reinando lá na posição que Deus o colocou. Entende? Só que mesmo Davi errando, Deus, dentro da sua misericórdia para conosco, ele faz da situação do nosso erro algo bom. Porque da união de Betsaida com Davi nasceu Salomão. E Salomão foi o rei sucessor de Davi no povo de Jerusalém. Não estou falando aqui, ok? O que ele agiu foi certo. Da forma que ele fez foi certa, porque afinal já estava na genealogia dele. Não. Deus, dentro da sua misericórdia, para com Davi e para com a família de Davi, presenteou ele com Salomão. Para saber algo dessa união. Porque depois Davi pediu perdão de Deus. E Deus concedeu perdão para ele, para aquela união ali. E nasceu Salomão. Entende? Só que a gente não tem que pecar para pedir direcionamento. A gente não tem que pecar para falar com Deus e pedir perdão e Deus aceitar. Não, a gente não tem que pecar. A gente não tem que andar em discordância com Deus. Entende? Porque quando a gente anda em discordância com Deus e a gente peca, a gente atrasa o nosso processo. E a gente pode sim vir perder as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então não queira testar o Senhor para ver até onde a misericórdia dele vai sobre ti. Entende? Porque você pode sim perder pessoas, lugares e situações que Deus tem para acrescentar na sua vida pela sua desobediência. Davi perdeu o filho concebido entre o ato sexual de Betsaida e ele. O bebê nasceu morto. Ele perdeu. Entende? Então houve-se perdas. Ele perdeu quando a neta dele, Tamar, foi violentada. Foi uma perda. Entende? A desgraça entrou na família devido a um pecado que ele cometeu.
Deus é misericordioso? É, mas a gente não pode ficar testando a misericórdia de Deus o tempo todo, achando que pelo fato da denominação, pelo fato da doutrina falar que Deus perdoa, a gente pode pecar quando quiser, porque afinal Deus perdoa, eu estou livre. Você está livre do pecado, mas você não está livre da consequência dele. Entende? Entende, gente? Então, o que a gente pode aprender disso tudo aqui? Que Deus é justo. E que Ele permite a gente passar exatamente pelaquilo que a gente plantou. Pra gente vir aprender a não pecar mais. E pra gente vir andar em concordância com o Senhor. Entende? E o tempo que você fica ali sofrendo a consequência do pecado que você cometeu, é como se você estivesse de novo passando por um processo de aprovação de Deus para poder ser absorvido por Ele mediante ao pecado que você escolheu ter e entrou em desobediência com a vontade de Deus sobre a sua vida. Entende? Então é como se você voltasse lá para o início da fila do seu processo para com Deus, de cura e libertação, para poder ser aprovado por Deus de novo. Ou seja, você estava num nível espiritual aqui com Deus, aí você resolveu pecar, porque você aprendeu que Deus perdoa. Aí você volta lá para baixo de novo, entende? Devido a essa crença limitante que você carrega. Aí você tem que passar por todas as etapas de novo, até chegar no nível espiritual que você estava. Até ser aprovado por Deus e poder viver os propósitos dele para tua vida. Entende? Então, as consequências dos nossos atos, nós colheremos. O perdão pode ser liberado, mas a consequência Deus não isenta. Então, se hoje você está passando por um processo na sua vida de portas fechadas, de travamento, de travamento na sua vida por um todo, está tudo travado, nada flui, nada anda, entende? É devido a alguma situação que você fez em algum momento da sua vida, que você está colhendo hoje o que você plantou lá atrás. Porque a semente, quando é lançada, ela demora um tempo de germinação. Entende? A gente não lança a semente e colhe. A gente lança a semente, seja boa ou ruim, ela tem todo o processo dela de desenvolvimento. Consequentemente, a gente colhe os frutos, doces ou amargos, mediante a colheita, mediante a plantação que nós fizemos. Então, se hoje a sua vida está travada de algum modo, é devido a alguma má semente que você plantou lá atrás, uma semente amarga, uma semente ruim, que está germinando fruto agora, está travando a sua vida de algum modo. Alguma perda que você veio a ter, algum travamento na sua vida, a sua vida não flui. Entende? São colheitas de sementes que você plantou. O que você deve fazer? Arrependimento. Joelhinho no chão e falou: Senhor, eu sou uma pessoa ignorante. Literalmente no sentido da palavra. Me mostra onde eu pequei, me perdoa pelo que eu fiz e me ensina o caminho que eu devo andar, conforme a sua vontade. E entrar embaixo da autoridade de Deus e se submeter à autoridade dele. Entende? Para ele trabalhar em você e tirar de você essas crenças limitantes e esses achismos que você acha que tem que prevalecer na sua vida. Entende? Permitir ser tratado por Deus para ele aprovar você, para você viver os planos dele. Ou seja, você vai estar começando o processo tudo de novo. Porque você escolheu pecar. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.